A gente tá chegando nesse vídeo em nome da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal AV+, também. O canal 2 da plataforma dá a você a oportunidade no primeiro comentário fixado do chat ter um link para você fazer seu cadastro, se habilitar a poder jogar e usar a palavra AV+, para dobrar na sua primeira aposta. Façam suas apostas. A 1xBet paga bem, paga rápido, ainda dá R$ 1.200 de bônus. 1xBet, parceira do canal AV+. Eu vou parafrasear o Rodrigo Lau, que está aqui no Abre. Foi ruim, mas foi bom. É isso. Para ganhar do Marcílio Dias, porque eu falei isso aqui durante a semana e repito isso com muita dor no coração, o receio do torcedor do Vasco é um receio muito mais em cima da fama que foi criada. Porque o Vasco é um clube que ganhou a Copa do Brasil um ano apenas, em 2011, e vem sempre acumulando. Domingo estivemos no AV+, eu, o Sérgio e o Joel, falando sobre as competições anteriores, desde 2004, né? Fizemos aí um recorte de 20 anos, e foi duro, cara. O Vasco perdeu para muita gente ruim. E isso causa, é claro, no torcedor, essa apreensão, esse medo, essa fama criada. Então, quando você vai enfrentar o Marcílio Dias, e aí você vê de lá um treinador mais, né, mais confiante, que mete aquela resenha, não, nós vamos ganhar, a gente tem chance de vencer os caras, o Vasco é grande, mas a gente tá bem aqui no Campeonato Catarinense, claro, faz parte. Não, tem um meia lá, o Juninho Tardelli, 40 anos, mas o cara tem muito talento. Tem lá o centroavante, que é o Hulk do Vale. E aí começam a se criar esses fantasmas em cima de Cícero Romário, de Dago e de tantos outros, né? É normal isso acontecer. Mas é muito mais em cima da fama que o Vasco criou de um time que não consegue ir bem na Copa do Brasil e em 35 anos, praticamente, 30 anos, sei lá, desde 89, façam as contas aí, 35, o Vasco ganhou uma competição, o Vasco não é um bom participante da Copa do Brasil. Chegou a uma final e ganhou um título apenas. Então, o Vasco tem essa fama e cria essa fama. Mas, com todo respeito, para ganhar do Marcílio Dias, para ganhar do ABC, não precisa jogar uma bola tão grande, porque mesmo com essa fama, o nível, a diferença é grande. Diferença técnica, diferença de orçamento, a diferença de preparação, né? É tudo muito mais diferente, né? Então isso faz esse ponto de divergência entre um clube e outro. Mas o Vasco é um time em formação e é um time que não inspira ainda 100% de confiança do torcedor, ainda mais sem seu principal craque, que é o Dimitri Payet. O Vasco fez um jogo correto para vencer. Não fez um grande jogo, fez um jogo normal. Eu brinco do foi ruim, mas foi bom, mas não foi assim tão trágico, né? Foi um adversário fraco que o Vasco enfrentou, o Marcílio Dias foi uma decepção, eu falei isso na transmissão, para toda essa fama, vice-líder do campeonato, não perdia não sei quantas partidas lá, ganhou do Criciúma, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro agora, ganhou do Figueirense, ganha do Avaí, enfim, tá ganhando todo mundo. Eu achei um time fraco. Né? Achei muito fraco, esperava um adversário, o Vasco já enfrentou adversários mais difíceis jogando a Copa do Brasil, mas o Vasco jogou o que tinha que jogar e hoje jogou sem a sua principal estrela, que é um jogador que diferencia o jogo, que dá um passe, que enfia uma bola, que acha um atacante, e aí o Ramon Dias teve que colocar o seu elenco à prova, um elenco que tem sérias deficiências, seríssimas deficiências, preocupantes deficiências, e acho que a pressão tem que ser muito grande e a cobrança tem que ser muito grande em cima do departamento de futebol do Vasco. O diretor executivo Alexandre Matos tem obrigação, porque o segundo orçamento, que é negado em termos de contratação do Duqueiroz e agora do André Silva, e tem que contratar. Por mais que seja difícil, mais seja complicado, eu acho que já se perdeu tempo demais. E agora, gente, dia 7 é quinta-feira da semana que vem, daqui a uma semana, tem que contratar. Precisa trazer, porque um detalhe que poucas pessoas se aperceberam, a janela esse ano, do meio do ano, é diferente da janela do ano passado. A janela do ano passado, se eu não me engano, ela abria a partir da 13ª, 14ª rodada. Esse ano é o segundo turno que começa, então você come o primeiro turno todo. Se você fizer um primeiro turno ruim, você só vai ter o segundo turno como possibilidade de recuperação. Ano passado o Vasco se recuperou ainda jogando partidas do primeiro turno. Então a janela desse ano ainda é uma janela mais madrasta do que a do ano passado.
Então o Vasco precisa ter elenco. E acho que o Vasco tem deficiências sérias no seu elenco, seríssimas. Volto a dizer e bato isso aqui. Para mim, é um erro crasso de planejamento o Vasco não ter um reserva para um jogador de 36 anos, que é o Pablo Verratti, que se cuida, que se doa, mas é um veterano. É um veterano. Vai jogar 50, 60 partidas na temporada? A gente não vai contratar um outro atacante? É duro o Vasco não ter, por exemplo, alguém que possa minimamente jogar no lugar do Verratti ou ajudá-lo. Porque na posição do Payet, eu até acho que você supre, apesar de ser difícil suprir o talento do Payet, com um esquema tático. Precisa melhorar. O Galdames é um jogador que tem deficiência na marcação, mas do meio para frente é capaz de enfiar uma bola, como fez no terceiro gol do David. Agora, acho que o Alexandre Matos precisa acordar nisso, precisa resolver isso. Parar de botar a culpa só na 777. Os caras liberaram o dinheiro, Matos. Liberaram o dinheiro, tem que contratar. E outra coisa, precisa ser cobrado nas contratações que fez. Porque, por exemplo, o Robert Rojas, que é um pedido do técnico Ramon Dias, é um jogador que foi reprovado ano passado na contratação do Vasco. O documento que dava um mínimo de análise, eu tive acesso a esse documento, eu vi, era de reprovação do jogador. Jogador que não tinha perfil para jogar. Além disso, tinha ficado mais de 200 dias parados. Eu acho que trazer esse jogador, que a gente vê nitidamente, como disse o Marquinhos e o Joel no intervalo, junto com o Jean, o cara tem dificuldade de tocar na bola. É um cara bom pelo alto. Só que isso não é vôlei nem basquete. É futebol, precisa jogar no chão. E ele no chão foi muito mal no jogo. Muito inseguro, muito... E aí se insiste nele jogando pelo lado direito, na lateral direita. O João Vitor jogou mais do que ele. O João Vitor, apesar cheio de perna, mas jogou mais do que ele. Jogou bem assim no Atlético Goianiense, chegou a jogar assim no Benfica, chegou várias vezes, fez uma jogadinha no segundo tempo de troca de passe com o Adson, chegou na linha de fundo, jogou mais do que o Rojas. O Rojas é um jogador que me traz muita preocupação, e é um jogador contratado por essa gestão. A gente precisa entender qual é o perfil, porque o Adson é um jogador de 8 milhões de euros reserva. O Adson hoje mostrou qualidade. Mudando de posição, pode ajudar. O Galdames é um jogador que veio porque o Génova não queria, mas é bom jogador, que bom. Parece ser um bom jogador. Mas essa deficiência de elenco para jogos mais pesados me preocupa. Porque a gente tem jogado bem contra os grandes com o nosso time principal, que é o time que tem ali o Payet por dentro e o David na frente, né? Porque me parece o David ou o Adson a dúvida. Vai competir, vai brigar com os caras, mas para jogar a temporada toda é muito pouco. Já falei isso no jogo com Volta Redonda, falei no jogo com Nova Iguaçu, acho muito pouco. O elenco do Vasco está muito enxuto, muito pequenininho para uma competição que é difícil, mas que o Vasco tem chance, porque é uma competição eliminatória, é mata-mata, Ramon Dias sabe jogar nisso. E volto a dizer, meu grande exponencial é o técnico do Vasco. Acho que o técnico do Vasco, apesar da indicação do Rojas, apesar do ano passado no Sebastião Ferreira, mas é um cara que tem essa cara, é meio bruxo, sabe? É meio mágico. E ele consegue dar esse jeito. Então eu acho que ele é o grande responsável. Montou um time hoje competitivo, correndo, brigando, sem grandes talentos. Olha para o banco, vê o Matheus Carvalho, olha para o banco, vê o Praxedes, e vai tocando. Como disse o Emiliano, sábado depois do jogo do Volta Redonda. Cada um tem que fazer o seu. Uma clara e indireta mensagem ao executivo de futebol e também à direção da Vasco SAF. Cada um faz o seu. O jogador joga, o técnico tem que arrumar a solução e a direção tem que resolver os casos. E acho que, honestamente, eles estão incomodados, estão preocupados, mas vão tocando. Profissionais que são, vão fazendo o time andar. Ganhar do Marcílio Dias, ok. Vamos ganhar da Portuguesa domingo, tomara que o Payet se recupere e vamos para a final do Carioca. Que eu acredito que o Vasco vá bem, porque o Vasco joga bem contra os times grandes. Mas essas deficiências de elenco me preocupam muito. O dia que machucou alguém, o dia que alguém foi expulso, como é que vai ficar? Tudo bem, hoje não tem si. Hoje o Vasco ganhou, torcedor tá feliz, torcedor tá legal, mas o nosso papel aqui é um papel de sempre estar alerta e atento a isso. Ganhou, jogou o suficiente para ganhar, ótimo, beleza, mas a gente tem que ver o que vem por aí. Vai pegar agora o Água Santa, provavelmente um time do interior de São Paulo, que é um time chato, mas também não dá para ter medo do Água Santa. Tem que jogar e ganhar, mas aí quando começar a pegar São Paulo, Palmeiras, vai pegar um Bahia, vai pegar um Vitória, vai pegar um Fortaleza, a gente tem que ver se a gente vai ter elenco para rodar esse time. É isso. Vitória importante
para também botar um pouco de água nessa fervura. Marcílio Dias botou muita banca, entrevista ontem do técnico, parecia que eu estava ouvindo o Jürgen Klopp, mas é bom que botou-se no lugar. É o Vasco que está em campo, não é qualquer time assim não. Ei, psiu. E aí, gostou desse corte? Então faz o seguinte, nos dá essa moral. Se inscreva aqui embaixo no canal, compartilhe esse vídeo a todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, lá no Facebook. Ajude a esse corte chegar a outros vascaínos. Se inscreva aqui, deixe o like e sempre compartilhe. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e também no TikTok. Eu conto com você nessa audiência.